Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem nesta semana, amém? A palavra de hoje está em Isaías 36, que diz assim: o porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em que você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras pode substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoia no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou a todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar de Jerusalém? Vou lhe dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataque essa terra e destrua-na. Então, o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem do rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias o engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele o convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvido a Ezequias, não deixe Ezequias enganá-lo, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livrou seu povo do rei da Síria? Até aqui. Graças nós te damos, Senhor, pela essa tua palavra, meu Pai. A leitura foi um pouco extensa, mas é para que vocês entendam o que está acontecendo. Aqui, o rei da Síria manda um recado para Ezequias, o rei de Jerusalém. Ele ameaça Ezequias para que Ezequias se entregue, para que todo o povo se entregue ao rei da Síria. E ele ameaça dizendo: olha, eu já conquistei Judá, né? Você está confiando em quem? Você está se apoiando em quem? Em quem você está se apoiando que você não se rende logo? Amado, quantas as vezes somos ameaçados? Quantas as vezes nós somos colocados na parede, literalmente, para a gente bater em retirada, para a gente largar algo, para a gente sair do caminho, para a gente parar algo que Deus nos deu, algum projeto que Deus nos deu, e o inimigo não quer que concluamos. E essa mensagem de hoje veio falar sobre exatamente isso. Qual medo tem te parado? Quais as ameaças que tem te tirado do foco, que tem roubado a sua vitória? Amado, ele ameaçou Ezequias mostrando o tamanho do seu exército. Às vezes você olha para outra pessoa e fala: meu Deus, eu nunca vou poder contra essa pessoa é muito inteligente, ela sabe mais do que eu, essa pessoa aí tem mais capacidade. Quais são as táticas do inimigo que tem tirado você do caminho da vitória, da rota da vitória? E ele ainda diz, ele começou a falar o que o rei da Síria havia mandado através de seus porta-voz, e falava na língua hebraica. Aí, numa certa hora, os oficiais do rei Ezequias falaram assim: fale na sua língua que nós compreendemos, para que o povo não ouça, porque senão o povo ia ficar apavorado. Então ia causar muito mais medo naquela nação. E aí foi que eles gritaram: vocês pensam que essa mensagem é só para você e o rei? É para todo mundo. Se eu fosse vocês, abria logo as portas da cidade e se entregava. Olha, nós vamos dar cavalos para vocês.
E aí eles começou a dizer que eles iam dar vinho, uma terra até melhor do que a que eles tinham agora. Aí vocês vão poder comer, vocês vão poder beber e vocês vão cavar poços. Amado, diante do medo, diante de um ataque, diante de uma situação que parece que você está encurralado, cercado por todos os lados. Quantas as vezes nós não nos entregamos, nos rendemos às propostas do inimigo? Quantas as vezes nós não ouvimos a chantagem de Satanás e abrimos mão por não acreditar que éramos capazes, por não acreditar no Senhor? Porque ele diz assim, vocês confiam em quem? No Senhor? Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ele jogou o pecado de Ezequias na cara de Ezequias. Falou, não foi ele que destruiu todos os santuários e obrigou vocês a adorar somente Jerusalém? Ou seja, até isso o inimigo faz para nos tirar do foco e do propósito, para nos causar medo, para nos trazer sensação de abandono, para nos dizer, olha, você não é digno, Deus não está mais com você nesse negócio. Além de você ser fraco, além de você estar em desvantagem, você também é pecador. Deus não vai ficar do seu lado. Deus não vai, aceita logo a minha proposta. Aceita logo o que eu tenho para você. Ou você sai com o que eu tenho para você, ou você vai sair de mão abanando, envergonhado. Mas esses homens que levaram diante ao rei Ezequias toda esta mensagem também eram homens de Deus. Eles rasgaram sua veste. A passagem é um pouco longa. Se você quiser entender mais, leia o capítulo 36 todinho, que você vai ver que é uma história maravilhosa, porque lá no capítulo 37, no versículo 5, depois que Ezequias rasgou as suas vestes, se humilhou perante do Senhor, se arrependeu e pediu para aqueles homens se vestirem junto com ele de pano de saco, jejuar e consultar o Senhor em favor dele. O Senhor respondeu através do profeta Isaías, disse assim, ó, e ele respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com o insulto que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra vocês. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícia que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Amado, Deus diz para Ezequias, olha, não fique com medo. Não dê ouvido a tudo que o rei da Síria mandou te dizer. Não fica amedrontado, não caia na conversa dele, não fique humilhado, não diz o Senhor, não se assuste com os insultos, não fique assustado. Quem está te assustando hoje? O que tem assustado você? Tem te feito paralisar, tem te feito retroceder, tem feito você acreditar que você é mais fraco, que você não é capaz, tem feito você acreditar que Deus não é contigo. Amado, antes de ouvir qualquer voz, antes de ouvir qualquer pessoa, consulte ao Senhor, busque o Senhor, pergunte a Ele quais os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Qual o caminho que Deus tem para você? Deixe de ouvir o inimigo e se amedrontar diante das circunstâncias. Tudo que os seus olhos vê, tudo que seus ouvidos ouvem, não é exatamente aquilo que Deus preparou para você. Os seus caminhos são preparados pelo próprio Deus, o Senhor dos Exércitos. E Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. As suas misericórdias renovam-se dias após dias. Não são nossos pecados que vão nos parar. Não são nossas falhas, não são nossos medos, não é a nossa pouca força, não é a nossa pouca capacidade, realmente nós não temos nenhuma. Diante de tanta gente aí fora que você vê, que são mais capacitados, mais fortes, mais influentes, nós, diante deles, somos uma formiga, mas diante do Todo-Poderoso, nós somos como Gideão, homens e mulheres valorosos, guerreiros e guerreiras, que Deus vê quando você e eu não enxergamos nada. Ele está enxergando um homem e uma mulher valorosa. Não retroceda, não fique com medo, não paralise.
Não escute os insultos daqueles que querem te desanimar, daqueles que querem fazer você retroceder, parar. O inimigo não quer que você avance, o inimigo não quer que você tenha intimidade com Deus, o inimigo não quer que você ganhe e receba as bênçãos que Deus tem para você. Não sei o que você está fazendo, se é uma faculdade, se é um emprego que está te amedrontando, alguém no emprego, se é a faculdade que você está com medo de não conseguir terminar, não sei, um casamento, Deus sabe, seja o que for que está causando medo no seu coração e deixando você triste, angustiado, angustiada, fazendo com que você pare, retroceda, não avance. Escute, não é o que Deus tem para você. Continue, creia no Senhor. O Senhor é contigo. Não tem nada nesse mundo que faça o Senhor te abandonar, que faça o Senhor retroceder. Quando Deus manda a bênção para um filho dele, ele não volta atrás. Ele continua, ele vai até o fim. E não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa a sua capacidade, não importa o tamanho do Golias. Deus é contigo, confia em você. É só a gente se arrepender, é só a gente assumir diante de Deus o tamanho da nossa capacidade, reconhecer que não somos nada. E tudo Ele fará pela minha vida e pela sua, amém? Fique com essa palavra, leia esse capítulo todo, você vai ver que é uma história linda, você vai ver com a história de vitória, que no final Deus foi lá e combateu por Ezequiel, não precisou fazer nada, assim será com você, amém? Antes de sair do vídeo, deixe seu gostei, mande para os seus grupos de WhatsApp e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.